muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A saber, o horário que cada um de vocês estarão nos assistindo ou nos ouvindo. É com muito prazer que estaremos gravando mais um episódio do nosso podcast Entre Leis e Liberdades, na companhia sempre do meu amigo e parceiro, Dr. Danilo Flaubert, juntamente com dois exímios colegas advogados criminalistas, para que a gente possa estar tratando sobre o tema audiência de custódia e violações nas ações policiais, visto que é costumeiro que a gente vislumbra, não é isso, doutor Danilo? As operações policiais das quais tem vasto tema em que ocorre algumas nulidades. É com muito prazer que eu vos apresento e passo a palavra para o doutor Danilo Flaubert. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, conforme o doutor Félix já falou. Satisfação estarmos de volta, fazendo mais uma gravação do nosso podcast. Demos uma parada aí, né, doutor Félix? Exato. Muito trabalho, muitas obrigações, mas finalmente conseguimos retornar. E hoje, na nossa volta, temos a satisfação de termos conosco aqui dois exímios advogados criminalistas, doutor Flávio Câmara e doutor Rômulo Melo, que irão se apresentar. Vamos iniciar com as suas apresentações. Primeiro com o doutor Flávio Câmara. Boa tarde, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro dizer que é uma grande satisfação estar aqui com Vossas Excelências, né, para a gente debater um pouco esse tema, um tema que é atual, muito atual, principalmente na jurisprudência aí do STJ e também do STF. Estamos aqui para colaborar, contar um pouco da nossa atuação no nosso cotidiano e das nossas experiências processuais. Olá, pessoal, doutor Danilo, doutor Félix, gostaria imensamente de agradecer o convite que foi feito à minha pessoa para estar aqui hoje dialogando a respeito de temas de suma importância para o direito penal. Agradeço também e digo desde já que é um imenso prazer estar aqui ao lado de sumidades como Vossa Excelência, doutor Flávio aqui presente, doutor Flávio Câmara, que a gente sempre está trocando uma figurinha aqui e ali, debatendo alguns temas, casos em comum, e a gente espera que ao longo do programa a gente consiga mostrar para o nosso público-alvo o dia a dia de um advogado criminalista, baseado nesses temas. É isso, pessoal. Então, nós iremos tratar principalmente a priori do tema inicial, não é isso, doutor Danilo? Sobre audiência de custódia. Como todos sabem, o nosso podcast não é só voltado para a comunidade jurídica, e nós trataremos também para que a sociedade, de modo em geral, possa compreender, entender aquilo que é a atividade, aquele instituto trazido no âmbito da audiência de custódia. Então, para que a gente possa iniciar, eu devolvo a palavra para o doutor Danilo, para a gente possa, de forma introdutória, inicial, tá conversando sobre esse tema que muita sociedade, alguns o critica, esse instituto que diz que só serve para soltar bandido, mas muito pelo contrário, haja vista que o nosso judiciário, o nosso sistema prisional encontra-se abarrotado de muitas segregações cautelares. Não é isso, doutor Danilo? Exatamente. Pessoal, assim, audiência de custódia. A gente vê muito questionamento. O que é essa audiência de custódia? Para que serve essa audiência de custódia? Muitos constituintes nossos, familiares, normalmente, eles nos questionam. Doutor, a gente consegue trabalhar mérito na audiência de custódia? A gente consegue declarar que ele é inocente, alguma coisa? E existe alguns, vamos dizer assim, pré-requisitos na audiência de custódia. Doutor Rômulo, audiência de custódia, como que o doutor atua nessas audiências? A audiência de custódia, doutor Danilo, é o primeiro contato em que aquela pessoa que teve sua liberdade segregada tem com o juiz. É nesse momento que o juiz avalia uma série de condições, avalia se aquela prisão foi uma prisão legal ou não, se aquela pessoa tem condições de sair solta naquela audiência e cumprir medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico, a proibição de frequentar determinados lugares, entre outros, todos previstos no artigo 319 do Código de Processo Penal. Essas são as medidas cautelares, né? Que podem ser aplicadas também nessa audiência de custódia. Agora, quanto ao mérito, quanto a dizer se é culpado ou inocente, esse ainda não é o momento. A audiência de custódia, como foi bem reportada pelo Dr. Félix, ela serviu para
para diminuir essa quantidade expressiva de segregações cautelares. Nossos presídios, como ele bem falou, são abarrotados de presos. Então, com essa audiência de custódia, conseguiu se dar uma maior eficácia ao sistema prisional, de modo que nem toda pessoa que é presa, ela vai permanecer presa, porque no momento da audiência de custódia pode ser que ela saia solta. Então, o que a gente aconselha aquela pessoa que é presa? Ela procurar um advogado, um especialista em direito criminal, para naquele momento saber se de fato aquela pessoa, se aquela prisão foi lícita, foi legal, foi acompanhada realmente dos permissivos legais, ou se é caso de pedir em audiência de custódia a soltura do seu cliente, baseado nessas possibilidades. Doutor Rômulo, diante da sua explicação e até mesmo para que todos possam compreender, na sua visão de advogado criminalista, na sua visão de homem, ser humano, cidadão, pai de família, o que você aborda, o que Vossa Excelência traz para a sociedade visando, o que você vislumbra esse instituto, como você idealiza esse instituto da audiência de custódia, visto que a gente sabe, é nesse momento que o juiz verifica se há necessidade ou não de se manter segregado, quer seja muitas vezes um pai de família que cometeu apenas um ato falho, ato isolado, e que vai ser ou não, a depender da análise do magistrado, se levar a uma segregação cautelar, a um presídio. Doutor Félix, a visão que a gente tem, a audiência de custódia é um instituto criado em 2015. Antes disso, o preso só tinha contato com o juiz na audiência de instrução e julgamento. E a gente sabe que para que ocorra essa audiência de instrução e julgamento, vai-se um lapso muito grande, um lapso temporal muito grande. Então, o que a gente entende? A gente entende que a audiência de custódia é baseada na Convenção dos Direitos Humanos. A gente entende que ali está garantido realmente os direitos humanos daquele preso estão garantidos através dessa audiência de custódia. Porque o juiz, através de uma análise de determinadas condições, ele vai vislumbrar se é realmente caso da pessoa permanecer detido, permanecer preso, na verdade, de converter aquela prisão, se for uma prisão em flagrante, converter em uma prisão preventiva, ou se é caso daquela pessoa responder ao processo em liberdade. Exato. Doutor Danilo, eu já suprindo, eu sei que Vossa Excelência tem uma pergunta, ia fazer um questionamento, mas de antemão eu já passo para o doutor Flávio, de acordo com aquilo que foi trazido pelo doutor Rômulo. Foi instituído em 2015 com base no Pacto de São José da Costa Rica. Eu sou brasileiro, vou aportuguesar no Pacto de São José da Costa Rica, né? Doutor Flávio, o que acha desse instituto? Como Vossa Excelência vê esse instituto? Doutor Félix, é um instituto de extrema importância hoje, porque o que acontece, como Vossa Excelência bem disse, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais e do Pacto São José da Costa Rica, né? E esse pacto, há muitos anos, ele já trata desse tema. Ele já diz que o preso imediatamente tem que ser colocado à presença do juiz. Por vários fatores, entre eles o juiz vai sentir aquela situação, a custodiada, aquele preso, e se ele pode ou não responder em liberdade. Além disso, é o primeiro contato, como o doutor Rômulo falou, que o juiz tem ali acerca do que foi colhido de investigação policial, vai ver a regularidade, se for uma situação de flagrancial, vai ver se o flagrante preenche os requisitos formais, para depois pensar se coloca em liberdade ou não, se aplica uma cautelar ou não. Eu, por exemplo, eu posso trazer até um exemplo recente, mais ou menos um ou 2 meses agora lá do escritório. O que acontece? O que aconteceu? O cidadão foi preso com 11 quilos de uma substância conhecida popularmente como cocaína. Em tese... Análogo à cocaína. Isso. E em tese, uma quantidade muito significativa. Uma gravidade concreta, digamos assim, né? E aí, na audiência de custódia, a gente conseguiu demonstrar para o juiz que ele preenchia os requisitos para responder o processo de liberdade. E por quê? Ele tinha um filho do espectro autista. E o filho, no flagrante, na hora da atuação policial, que foi um ingresso na residência, o filho
chorou, gritou e tal. Já tinha já era um espectro um pouco, digamos assim, elevado. E aí a gente apresentou todas as provas para o magistrado e ele viu que naquela situação a prisão do flagranteado, do custodiado, seria mais prejudicial, inclusive, para o interesse do menor. Aplicou, obviamente, diversas cautelares, inclusive o monitoramento, prisão domiciliar, enfim, mas manteve ele solto. Porque nessa situação, o interesse da criança, do filho dele, foi privilegiado. Então, assim, é uma situação que o juiz vai sentir. O juiz não vai apenas ler um pedido que a gente faz, mas vai sentir e vai ter a percepção da realidade da quadra fática ali apresentada. E a audiência de custódia, ela serve exatamente para isso, né? É verificar se, vamos dizer assim, há possibilidade de uma liberdade naquele momento. Não é só... Muitas pessoas sabem, a pessoa foi presa em flagrante, né? Prisão em flagrante. Ele vai ficar preso? Não. Precisa desse, que a gente chama de juiz de garantias, para verificar se é aquela prisão, primeiro, se ela foi legal, que é, vamos dizer, a segunda parte do nosso podcast hoje, Sim. que a gente vai tratar sobre as legalidades das ações policiais. E também a segunda parte é se verdadeiramente é necessária aquela prisão, se não existe possibilidade de se trocar a prisão preventiva, no caso, por qualquer medida cautelar. Que além do preenchimento dos requisitos do artigo 312, tem também que ter o preenchimento dos requisitos ali do 313, principalmente ou notadamente a quantidade de pena do fato típico ali que o indivíduo esteja sendo acusado. A audiência de custódia é tão importante que antigamente, antes da aplicação do Instituto, antes de 2015, aquela pessoa que era presa, se ela fosse agredida pelos policiais, ela só ia ter contato com o juiz na audiência de instrução e julgamento. Então, aqueles vestígios daquelas agressões, eles passavam despercebidos. Muitas vezes, não é incomum a gente perceber que antes do instituto da audiência de custódia, né, doutor Flávio, como muito bem colocado, que o preso, o flagranteado, naquele caso, tem que ser levado imediatamente. E o que Vossa Excelência colocou, doutor Rômulo, é muito interessante porque não eram raros os casos em que era perceptível que aquele flagranteado sofreu uma agressão e até mesmo tortura. Com certeza. Acaba confessando coisas que debaixo de porrada, né? E aqui cá entre nós, quem que não confessa? Algo que não aconteceu. Na coação. E, doutor Félix, assim, com relação... a gente tem muitos questionamentos. Doutor, meu filho foi preso, meu marido foi preso em decorrência de um cumprimento de mandado de prisão preventiva. Não foi uma prisão em flagrante. E aí eles perguntam, doutor, vai ter audiência de custódia? E aí eu passo a palavra. Vai sim, eu afirmo com todas as vênias, inclusive o CNJ regulamentou tal tema por uma portaria. Portaria, isso mesmo. O próprio CNJ regulamentou por uma portaria. Diz que todo preso, independentemente de ser flagrante delito ou por já um mandado judicial, daquele que o juízo fez um juízo de valor, suponhamos que dentro das garantias legais que vieram a ser decretada tal prisão, doutor Danilo, e sendo bem objetivo e direto para Vossa Excelência, tem sim que ser levado até mesmo para se verificar aquilo, de que forma aconteceu a prisão, se houve ou não ilegalidade, mas cá entre nós, muito difícil esse juízo da audiência que preside a audiência de custódia revogar, dizer que não é necessário nesse caso. Pode acontecer, não estamos aqui a dizer, mas eu particularmente, doutor Danilo, nunca vi. Apenas pode falar. Pode falar, doutor. Apenas um complemento em relação a essas audiências de custódia, quando o cidadão é preso em comarca diversa da que foi decretada a prisão. Aí o juízo, ele não pode entrar nessa questão dos requisitos, da soltura ou não, ele determina o envio dos autos à comarca, ao juízo deprecante, e lá o juízo vai fazer análise ou não. Mas é feita, assim, a audiência de custódia. Eu tive um caso, semana passada, um cliente nosso foi preso na cidade de Guaraí, em Tocantins. Um mandado de prisão expedido pela Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados aqui de São Luís. E o cidadão estava vindo do Mato Grosso para o Maranhão. E na cidade de Guaraí, através da Polícia Rodoviária Federal, ele foi abordado e foi preso.
Foi encaminhado para o presídio e audiência de custódia. Aí a defesa tem que ficar atenta. O que nós fizemos? Eu disse, bom, a audiência de custódia do juiz lá de Guaraí não vai soltar, não vai avaliar essa prisão. Vai só homologar a prisão do cidadão lá, o cumprimento do mandado de prisão e encerrar a audiência. E aí o que nós fizemos? Nós peticionamos desde a apreensão lá na Polícia Rodoviária para que encaminhasse os autos não para a comarca de Guaraí, mas que encaminhasse os autos da autoridade policial direto para a vara colegiada. E assim foi feito. No caso lá, a autoridade policial encaminhou para a vara colegiada e a audiência de custódia foi feita pela vara colegiada aqui em São Luís. Que aí ela, como era um mandado de prisão antigo, bem antigo, já tinha 3 anos esse mandado de prisão, perdeu a contemporaneidade, né, do mandado de prisão, e nós requisitamos, nesse caso, ao juiz que decretou a prisão, nós requisitamos a revogação da prisão preventiva e foi revogado, aplicou medidas cautelares na audiência de custódia em cumprimento de mandado de prisão. Então, prisão preventiva. Então, a gente tem que ficar atento para essas, vamos dizer assim, especificidades do caso, né? Ainda que são casos raros de acontecer, né, doutor? Doutor Danilo, mas vindo aqui, eu trago à baila aquela, como sempre, instigando Vossa Excelência. Começou. Eu vou instigar Vossa Excelência com a seguinte pergunta. Audiência de custódia, momento oportuno, doutor Rômulo, doutor Flávio, para que se possa apresentar, embora a gente já trouxe à baila aqui alguns requisitos, algumas regulamentações que tratam do tema, mas no presente caso, no caso concreto, provas, é conveniente levar provas. Doutor Danilo, e antes mesmo de realizar a audiência de custódia, peticiona ou não peticiona? Pede-se revogação da prisão preventiva, liberdade provisória, como é que acontece na prática? Isso acontece muito, né, doutor? Tem casos aqui que a gente está lá na audiência de custódia, uma situação de prisão em flagrante, né? E aí o advogado se manifesta pedindo a revogação da prisão preventiva. E como? Como se ainda nem foi decretada essa prisão preventiva. Mas, doutor Rômulo, audiência de custódia que o senhor atuou, qual vamos dizer assim, a estratégia da defesa? Como o senhor se porta na audiência de custódia? Na audiência de custódia, doutor Danilo, a gente se porta da seguinte forma. A gente observa as condições, verifica as condições pessoais daquela pessoa que foi presa, se tem filho menor, se tem filho portador de alguma doença incapacitante, se for mãe, se tem filho menor de 12 anos, para estar pedindo a conversão daquela prisão numa prisão domiciliar. A gente verifica se aquela prisão realmente foi uma prisão ilegal, para estar pedindo o relaxamento daquela prisão em flagrante, tá? Ou então a liberdade provisória. A gente pode estar pedindo também durante a audiência de custódia. No final da audiência de custódia, quando o juiz dá a palavra à defesa, podem ser feitas essas solicitações. Esses requerimentos, né? Os requerimentos. E é sempre importante fazer requerimentos, verificando o caso, com exceção de cumprimento de mandado de prisão preventiva, mas é sempre a gente se manifestar com relação a qualquer, vamos dizer, medida cautelar que pode ser substituída no caso de prisão preventiva, né? E só mais um ponto, que quanto aos documentos, sempre é bom juntar antes da audiência de custódia, né? E não deixar para, começar a audiência de custódia, eu vou juntar aquela documentação, então vou pedir para o juiz, juiz, doutor, excelência, eu gostaria de um prazo para estar juntando esse documento. Não, o momento é aquele, o momento assim como você tem contato com a família do preso, porque a pessoa está presa. Você vai solicitar esses documentos a quem? A família, normalmente. Então, esses documentos devem ser juntados antes da audiência. Isso é até uma estratégia da defesa para que o preso realmente, durante a audiência de custódia, ele possa conquistar sua liberdade. Então, é sempre importante essa associação, né, entre a defesa e a família do flagranteado ou do preso preventivamente. Tá. E doutor Flávio, eu pergunto a Vossa Excelência, ainda no âmbito da audiência de custódia,
qual é o melhor momento, qual é o momento oportuno para que possa a defesa, antes da fala da acusação, o Ministério Público, fazer a inversão dessa fala? Quem sabe? Primeiro a acusação, Sim. depois a defesa. Mas existem casos aqui no nosso estado que é oportunizado a defesa. Como sentir isso? Por que isso acontece? Vossa Excelência aceita? Não aceita? Qual é a resignação nesse presente caso? Eu particularmente ainda não presenciei uma situação em que houve ali, foi requisitado, digamos assim, a inversão, né? O que, como o doutor Rômulo bem falou, a gente tem que estar atento a todos esses detalhes, atento a todos esses pontos. Inclusive, se for o caso, em algumas ocasiões até faz um requerimento antes, já só ratifica o requerimento em audiência, junto à documentação e, obviamente, depois, ao final, verifica. Se for o caso, por exemplo, de relaxamento de flagrante, ratifica esse pedido, fala em audiência dessa questão. Se for o caso de concessão de liberdade provisória por ausência ali dos requisitos também, mas sempre ao final, sempre postulando ao final. Se for o caso também de encaminhamento para a promotoria de controle externo da atividade policial, que também é nesse momento, se ficar constatado ali algum abuso, alguma situação em que a atuação policial exacerbou, sem generalizar, claro, mas a gente sabe que acontece. Então, sempre ao final, a defesa tem que ser, como o doutor Félix fala, sempre vem forte, né? Sempre atuante. E agora o doutor Rômulo diz, né? Não dorme. Não dorme. Então, a defesa tem que estar dormir. sempre atenta para que esses procedimentos sejam respeitados, né? Mas doutor Flávio, eu particularmente nunca vi. Também não. Não sei vocês. Essa situação de casos foi agressão, aí sempre tem o requerimento tanto do Ministério Público quanto homologado pelo juiz, que seja encaminhado os autos para a corregedoria da Polícia Civil para verificar a agressão. Eu nunca vi o resultado disso. Tu já viu, doutor Félix? Resultado de... Difícil, doutor. Não é difícil, não. O cara tá lá todo... Eu nunca vi. E eu não sei nem onde é que fica esse... Mas eu posso dizer que eu já vi. Já viu acontecer? Mas por conta de ter sido advogado do outro lado. Eu advoguei muitos anos para o Simpol, né, para os sindicatos policiais civis, e eu posso dizer que chegava lá. Chega e os polícias instaurados. Curioso. Me explique, como é que é feito essa apuração? É feita uma remessa para a corregedoria competente. Por exemplo, no caso da Polícia Civil, era feita a remessa para a corregedoria da Polícia Civil, fica na própria secretaria, é feito um filtro antes, aí se for o caso instaura uma sindicância, um PAD, faz uma investigação preliminar antes, né? Aí se for o caso instaura uma sindicância, um PAD, se for, e aí vai para frente, vai instruir o processo mesmo. Alguém foi punido? Assim, de cabeça eu não posso lembrar, não, de cabeça eu não posso lembrar. Eu ouço muito nas audiências de custódia que seja encaminhada a corregedoria da polícia para averiguar e tal. Eu nunca vi o agente policial ele pode responder, né? Tanto criminalmente como civilmente eu já tive, e administrativamente. Eu lembro de um caso, acho que 2019, 2018, por conta de invasão de domicílio, inclusive. Na região do Anjo da Guarda, o policial foi processado por isso, processado administrativamente por esse fato. Pronto, doutor Flávio. Esse é o nosso episódio do nosso podcast Entre Leis e Liberdade. Superando esse tema já de audiência de custódias, ainda haja vista que ainda tem muita coisa a ser debatido, mas agora vamos passar para um outro momento do qual muitas vezes é pré-processual, é onde tudo se inicia. Doutor Danilo. Momento tenebroso, né, meu? Momento muito tenebroso, Muito que agora vamos tratar das nulidades e ainda no âmbito da violação domiciliar, né? Das nulidades decorrentes das atuações policiais. E aqui cabe destacar que não temos nada contra, só estamos a tratar aquilo que o nosso ordenamento jurídico dispõe. Não é, doutor Danilo? Exatamente. Uma das principais nulidades que a gente vê, que os nossos clientes nos relatam, o doutor Flávio e o doutor Rômulo, está naquela chamada invasão domiciliar. O que tem acontecido hoje? Às vezes, eles, vamos dizer, a atuação policial, ela se resguarda de que está havendo uma situação em flagrancial dentro da residência. E aquilo legitima que eles adentrem.
Doutor Rômulo, como o senhor vê essa atuação policial? E o que os nossos, vamos dizer assim, o judiciário tem visto isso? A atuação policial nessas situações reportadas pelo senhor, doutor Danilo, a gente tem visto, como o senhor bem falou, diversas invasões a domicílio. O que são essas invasões a domicílio? São aquelas invasões perpetradas por policiais sem que tenha em mãos um mandado de busca. Eles entram alegando que foram autorizados, seja pelo flagranteado por alguém lá da família, tá? Que esteja no momento presente, e a gente percebe muitas vezes que realmente eles entram com base em numa denúncia anônima, em denúncias anônimas, tá? E o que vem dizendo, o que vem combatendo o judiciário? É até tema do STF, tema 280 do STF, em que deve ser considerado nulo esse ato quando é feito a invasão quando é feita a invasão policial sem que tenha um mandado de busca e sem a fundada suspeita. O que seriam essas fundadas suspeitas? Seria uma investigação prévia, né? Exatamente. O que ocorre é que não existe essa investigação prévia. Na verdade, muitas dessas investigações elas são supedâneas, são momentâneas. Eles entram alegando que foram realmente que entraram em razão de denúncia anônima, que já estão investigando, que sabem que ali é uma boca de fumo, mas na verdade, na prática, a gente percebe que é só com as devidas desculpas, são falácias. Porque o que a gente observa ao longo do processo é que realmente, e com base nesse tema lá de repercussão geral lá do STF 280, e com base nas diversas jurisprudências das instâncias superiores, seja do STJ, ou até mesmo do Tribunal de Justiça do Maranhão. Estava até conversando hoje com o Dr. Flávio, e ele trouxe uma decisão de um processo dele, falando justamente isso, anulando uma prova em decorrente de uma invasão de domicílio. Ou seja, a gente não só critica, porque a gente sabe, doutor Danilo, que existem investigações, existem prisões totalmente fundamentadas, onde a polícia realmente investiga, ela busca informações detalhadas, ela faz uma investigação prévia, e aí sim, pode ser que seja caso de uma invasão domiciliar, porque sabe que ali realmente está sendo cometido um delito. Mas a maioria das vezes eles não têm mandado e eles invadem a casa. E hoje está se exigindo até o vídeo, né? A filmagem, como forma de combater essas prisões que eram realizadas antigamente, em que o policial alegava apenas que existia autorização, sem nada por escrito, sem nenhuma autorização por escrito, então mesmo sem que fossem realizadas essas filmagens autorizando sua entrada. As nossas cortes superiores estão dizendo que o ônus de comprovar vamos dizer assim, a autorização para se adentrar a casa é da autoridade policial. É do policial. E não mais do investigado, né? Porque de fato já é presumido o prejuízo daquele que está sendo flagranteado, exatamente, investigado, né? E, doutor Flávio, eu passo aqui a celeuma de que aonde acontece, quais são a maioria dos lugares, de que forma acontece, quem são a maioria dos alvos? Aonde se tem essas violações? Doutor Félix, eu nunca vi na Península, você já viu? É difícil até pisar naquele lugar. No Morumbi, em São Paulo, no Leblon, no Rio de Janeiro, enfim. Eu não consigo entender a resistência para que os policiais eles usem câmera nas viaturas, tenham câmeras nas nossas cidades, nas nossas capitais. Em algumas cidades já tem, mas com muita resistência, né? Com muita resistência. Não é uma coisa assim que é tranquila, sempre com muita resistência, com muita torcida, digamos assim, contra, enfim. Por que é importante? Primeiro que a gente tem que entender que a intimidade e a inviolabilidade do domicílio é constitucional. Só que a gente sabe também, doutor Félix, que não é absoluto, nenhum direito constitucional desse é absoluto, né? Então a gente tem a mitigação como a própria possibilidade de ingressar em domicílio para prisão em flagrante, né? Então, partindo dessa premissa, o policial não pode
entender, sem fundada suspensa, sem justa causa, que ele tem uma carta branca para entrar no domicílio de qualquer pessoa. O que a gente vê, decisões do STJ, principalmente, combatendo esse tipo de atuação. Cidadão que está caminhando uma calçada, acelerou o passo, já seria uma justa causa. Não. Cidadão que, como eu já li decisões andando sem camisa, com a camisa no ombro. E essas situações ocorrem sempre em comunidades, em áreas mais carentes, principalmente com população preta. Então, é importante para que evite esse estereótipo, né? De que a comunidade, que a pessoa ali de uma área, digamos, mais carente, ela já está propensa à criminalidade. Quando não é, a gente sabe que isso não acontece, que essas pessoas que cometem esse tipo de delito são exceções nessas áreas, né? Então, a gente tem que partir dessa premissa. Tem que existir uma justa causa, uma fundada razão para que o policial possa ingressar no domicílio de qualquer pessoa. Ainda que essa fundada razão seja na razão própria? Ele tem que estar, de fato, ele tem que ter digamos assim, um sentimento dele, mas ele tem que estar amparado por outros elementos, né? Como, por exemplo, o doutor Rômulo falou de uma campana. Ele tem que documentar aquela campana, nem que seja ali, faz um vídeo, faz uma anotação. Uma ordem de missão. Uma ordem de missão, alguma coisa, a ordem de missão policial, mas ele precisa documentar aquela atuação dele. Entendeu? Ele não pode chegar, vou virar o canto aqui, tem um sujeito. Como eu já tive vários processos assim. Cidadão, 2 horas da tarde, caminhando na rua, o policial vai, para e pronto, sem ter qualquer razão. E a gente vai, combate, busca anular essa prova. E na maioria das vezes a gente tem conseguido, porque o STJ já está pacificando esse entendimento. É a questão da busca pessoal, né? Sem a fundada justificativa. A averiguação pessoal. Às vezes o cidadão está num carro, do nada é parado, e faz aquela revista, faz aquela coisa, sem qualquer suspeita, sem qualquer motivação para isso. Eu costumo dizer, doutor, ainda bem que as nossas cortes superiores, né, doutor Romulo e doutor Flávio, têm entendido dessa forma, mas eu costumo dizer e costumo brincar e não tem nenhum problema quanto a isso, só por me verem em um carro, eu já tenho fundada suspeita de eles me abordarem, até mesmo porque eu sou oriundo e sou morador de uma comunidade. Então, ver o pretinho assim, Danilo, é comum pegar baculete. É normal. Mas, experiência, né? Pois é, experiência. Mas passando a isso, eu trago aqui para a discussão de cada um de nós em relação ao tipo que as nossas cortes, ao tipo penal em que as nossas cortes vêm adotando, vêm pacificando tais entendimentos. Ainda que há uma divergência da terceira seção, que é a unificação da quinta e da sexta, do STJ, quanto a essa fundada suspeita. E na legitimidade daquilo que diz a lei, aquele agente público tem que fazer aquilo que está na lei. E como muito bem colocado o doutor Flávio, doutor Danilo, qual é o medo? Por que Vossa Excelência... Eu queria ouvir de cada um de vocês. Por que esse medo? Por que não querer instalar as câmeras, as bodycam, né? Nos seus equipamentos? Para legitimar. Eu penso que é para legitimar. Exatamente. É uma garantia do próprio policial. Pois é. É uma garantia da sociedade. Evitar excessos, né? Evitar excessos, com certeza. Porque se o agente da lei, o agente do Estado, que tem a força, que tem o poder, naquele momento, não querer o praticar. É isso que eu queria saber, queria ouvir de cada um de vocês. Essa é muito, muito interessante essa questão, porque a bodycam que vai legitimar essa autorização do ali do preso, a gente vê muito isso na prática assim. O policial diz assim, doutor, eu entrei porque ele me autorizou a entrar. A gente sabe que não autorizou. Porque vamos supor que de fato esteja tendo algum armazenamento de droga, alguma coisa dentro da casa. Ele vai autorizar alguém a entrar? Não. Então eles entram de maneira já leviana, vão lá e entram e fazem o que tem que fazer. Ao mesmo tempo, se tivesse ali com a bodycam, daria para o policial perguntar se autoriza. Legitimava o ato. o ato. E ao mesmo tempo o inverso.
em proteção do próprio policial. Casos meus, de clientes meus, em que o policial diz assim... Até mesmo para não estar prevaricando, né, doutor Danilo? Doutor, eu tive que usar a força porque ele veio me agredir. E às vezes tem que usar. O policial vai apanhar? O policial vai ser baleado? Não, não vai. Ele vai ter que... Não pode. E aquele momento ali, ele disse para mim, doutor, eu tinha que fazer isso. Que eu fui questioná-lo porque que o rapaz estava machucado. Ele disse, não, doutor, ele veio para cima para me agredir. Então, nesse ato, ele legitima a atuação dele como policial, que ele não ia apanhar, e, ao mesmo tempo, garante um processo seguro, certo? Então, é para a sociedade, não só para o policial ou para o infrator, não, é para a sociedade ao todo, né? Doutor Danilo, um questionamento que passou agora aqui pela minha mente, gostaria que você respondesse também, se de repente fossem instaladas essas bodycams nos policiais, dificultaria o trabalho da defesa? Não, eu acho que não dificultaria, não. Na verdade, ia deixar mais transparente, mais claro, mais seguro. E nós, como defesa, a gente tem que entender uma coisa. Muitas pessoas vão dizer assim, o advogado ele vai puxar as brechas da lei. Não, a gente não busca brecha de lei. A gente busca o cumprimento da lei. E é o que deixa de acontecer. Gente, a lei é tão perfeita. A lei, quando você lê, ela é muito perfeita. Mas o cumprimento dessa lei é que deixa a desejar. E quando a gente verifica que a lei não foi cumprida, aí entra o papel do advogado. O nosso papel está sendo cumprida a lei? Sim, ok, legitima. Não está sendo? Vamos consertar. Então, eu acredito que ficaria mais transparente. Ficaria mais transparente, ficaria mais seguro, até mesmo para a atuação da defesa. Essa é a minha opinião. Né? Visto que o advogado é o elo, né, entre a sociedade, entre aquele que nos busca a justa aplicação da lei, para que se possa tornar de fato o cumprimento obrigatório da legislação. Mas eu trago mais um questionamento. Tu gosta de perguntar, viu, senhor? É bom. Bora perguntar para ele um pouquinho, né? Quanto a esses tipos de nulidades. O que a gente vem visualizando nos processos, principalmente em se tratando de questões de entorpecentes, doutor Rômulo, doutor Danilo, é quando se tem a violação clara, fática, que é presenciada por câmeras de monitoramento de vizinhos, quer seja do próprio flagranteado, e que aquela autoridade chanceladora do crime, do suposto crime, ou quer seja de uma implementação de tal objeto, não é seguro. Eu estou dizendo aqui porque eu estou passando um pouquinho mais para o que a gente vai tratar, vai ser tema de um outro podcast nosso, das garantias, daquilo que a gente fala da cadeia de custódia. Até que ponto essas nulidades, essas violações nos casos de entorpecentes se dão? Porque é muito fácil dizer assim, ó, foi encontrado lá na residência, no banheiro, no fundo do quintal, debaixo do chiqueiro da galinha, do porco, não sei o quê, tal porção. Como se comportar nesses casos, doutor Romulo? Esse caso que você reportou, doutor Félix, existe até algo que é muito assim, rotineiro, que antigamente não, até hoje, a droga é apreendida, tem que se fazer o laudo de constatação definitivo, e a gente não olha lacre, não olha nada, a gente não sabe onde é que foi armazenada aquela droga, a gente não sabe se aquela droga que foi ali periciada, se é aquela mesma droga que foi apreendida, a quantidade, a gente não sabe de nada. Não sabe nada. Né? Não sabe de nada a defesa. Então, é aí que entra a cadeia de custódia da prova, nessas situações, em crimes como o de tráfico de entorpecentes. A cadeia de custódia da prova é isso. Para que serve a cadeia de custódia da prova? É para que sejam observados todos os requisitos legais para que aquela prova, você tenha certeza que aquela prova que foi colhida no início é a mesma prova que vai se ter lá no final do processo. Né? Dr. Flávio, como é um exímio apreciador do tema cadeia de custódia, ele vai estar podendo falar um pouquinho mais sobre algoritmo RET e entre outros assuntos. Esses já são para outra situação, mas é isso, é a preservação da apreensão daquele material, principalmente a gente está falando aqui um pouco de tráfico, né? Mas é a preservação daquele material encontrado para que
justamente aquilo que foi apresentado ali perante a autoridade policial seja de fato aquilo que vai constar em juízo, né? Durante a instrução processual. É verdade. Eu tenho visto algumas atuações da Senarc, e aqui já parabenizo algumas atuações dessa polícia especializada aqui no Maranhão. Eles têm filmado, os próprios policiais eles têm filmado quando eles vão fazer os mandados de busca e apreensão, normalmente com busca e apreensão. Por quê? Bem ali ele já legitima toda a ação dele e mostra que aquela droga foi encontrada naquela residência, naquele momento, não houve... Naquela quantidade, ele já coloca ali. E não houve, que a gente muito acontece, muito mesmo. Policiais que plantam drogas para prejudicar algum desafeto deles. Eu tenho pelo menos vários clientes que dizem assim, doutor, não é minha. Essa droga aí, o polícia chegou lá e ele me pediu. Isso acontece muito. Ele me pediu aqui um arrego e eu até que mexo com isso, mas essa droga bem aí, ela é minha. Ele plantou. Então, essa atuação de filmar a ação da polícia, ela é muito importante para evitar qualquer tipo de atropelo. E a cadeia de custódia já se iniciou desde a hora que ele começou a filmar. Pronto, ali já tem uma prova. E aí ele já pega aquela prova, se vocês observarem nos processos hoje da Senarc, ele já manda essa filmagem, já está lá registrado. Depois coloca o LAC naquela droga ali apreendida, que bate exatamente com a imagem. Você olha aquela imagem, eles tiram e colocam e já garante ali todo um processo, vamos dizer, de segurança de uma eventual condenação lá na frente. E é importante, né, para a idoneidade da prova, para a idoneidade do processo, como a Vossa Excelência falou anteriormente. É importante para que a lei seja cumprida. E se for o caso de alguma condenação, que seja uma condenação justa, não com base em uma prova ilícita, uma prova ilegal, uma prova colhida de forma irregular. É o que a gente quer, né? A gente quer que um processo justo. Exatamente. Processo os jogos que o jogo de xadrez ali seja feito da melhor forma possível. Doutor Danilo, doutor Flávio, doutor Rômulo, parece que já tá deu 10 minutos, mas eis que se passaram rápido, né? Já quase que 1 hora, chegando ao nosso tempo estimado de mais ou menos 1 hora, que a gente pudesse estar tratando muito mais sobre esses temas, mas o tempo é muito curto, passa muito rápido, uma conversa muito descontraída entre nós, e eu confesso que eu aprendo muito toda vez que eu converso com colegas que sabem tratar com o tema. Diante disso, eu passo, né, Danilo, para que a gente possa finalizar já, né? Esse tempo já se passou, eu passo as considerações finais para doutor Rômulo. Doutor Félix, doutor Danilo, doutor Flávio, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade de estar aqui presente, abordando assuntos de interesse não só da comunidade jurídica, como da população em geral. Sim. E até para que a gente possa estar esclarecendo como é que funcionam determinados institutos. Então é só agradecer, dizer que a gente está aberto aos próximos convites, tá, doutor Danilo, doutor Félix? A gente já realizou lives, vem realizando agora, está realizando esse podcast Entre Leis e Liberdade, mais um episódio, não é isso, doutor Danilo? Exato. E então a gente só espera que o Entre Leis e Liberdades continue, tá? Sempre trazendo pessoas que possam estar prestando esses esclarecimentos à população, auxiliando de alguma forma. E o que a gente sempre busca é combater o melhor combate e através da realização da justiça, com certeza. Muito obrigado, doutor Rômulo. Passo a Doutor palavra Félix, ao doutor Flávio. Obrigado, doutor Félix, doutor Danilo, doutor Rômulo. Mais uma vez, agradecer, é uma satisfação, e dizer que estarei sempre à disposição, né? Estamos ali vizinhos, praticamente. Exatamente. Ali, um andar de diferença. Está na hora de me convidar mais vezes para tomar um café, né? Exatamente. E a gente brincar, debater, trocar figurinhas ali sobre o direito, que é sempre muito importante. É um tema desse aqui, 1 hora não tem como a gente falar, né? A gente poderia falar aqui de crime de abuso de autoridade, invasão de domicílio em caso de mandado de prisão fora do horário previsto na lei. Enfim, é um tema que a gente poderia tratar aqui. E então a gente já fica aí
aqui me deixando à disposição para que a gente possa voltar e em outras oportunidades debater mais. E como o Dr. Rômulo disse, que é um assunto de... Não interessa apenas a gente, né? Interessa a sociedade precisa saber sobre essas questões de uma forma menos técnica, né? Mais tranquila para a percepção, para a interpretação. Muito obrigado, doutor Flávio. Nós agradecemos, doutor Danilo. Só nossos agradecimentos, mais uma vez, doutor Flávio Câmara, doutor Rômulo Melo, agradecer por estarmos aqui, fazendo esse podcast, nos abrilhantando com o conhecimento de vocês, e a vocês que estão aí nos assistindo, muito obrigado por deixar adentrar aí a casa de vocês. Estamos à disposição aqui, sempre buscando trazer informações atuais, informações na área criminal. E muito obrigado por tudo e até a próxima. Faço das palavras do Dr. Danilo as minhas, agradeço ao Dr. Rômulo, Dr. Flávio, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Entre Leis e Liberdade. Aguardamos vocês em um próximo episódio. Muito obrigado.